Projeto 200 anos de imprensa no Maranhão. Olá! As inovações tecnológicas do século XX revolucionaram e ainda provocam mudanças na imprensa. O que antes era limitado ao espaço passou a ir ainda mais longe pelas ondas do rádio. As informações ganharam imagens, cores e se eternizaram na tela da TV. As limitações dos grandes e pesados equipamentos foram sendo substituídas por recursos como a internet, que permitiram o desenvolvimento da mobilidade audiovisual tão presente no século XXI. Neste terceiro episódio da série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão, vamos trazer registros sobre o desenvolvimento da imprensa no século XX. Eu sou Thaís Andrade e participam deste episódio o professor doutor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, José Ribamar Ferreira Júnior, a doutoranda em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, Nayane Cristina Rodrigues de Brito, e ainda o professor doutor da UFMA, Marcos Arruda Valente de Figueiredo. E nós começamos com o professor doutor da UFMA, José Ribamar Ferreira Júnior, com foco em alguns impressos e em alguns apontamentos sobre TV e internet. Professor Ferreira Júnior, em agosto de 1901 surgiu a Revista do Norte. Qual foi a importância da revista nesse cenário dos periódicos ilustrados? E por que a revista foi encerrada? A Revista do Norte foi extraordinariamente bem concebida para as condições do início do século XX, com a importação de maquinário moderno para a época, se conseguiu resoluções fotográficas muito boas, houve um treinamento para que se fizesse isso, claro, e os irmãos Teixeira tinham capital para isso, eles eram comerciantes. Se juntaram a intelectuais como Antônio Lobo e conceberam essa publicação que foi muito importante para o Maranhão. E é um registro até da região norte e nordeste, tem uma amplitude. Agora, é uma visão de São Luís das elites, você não vê as classes subalternas. É uma visão de uma cidade que se construía com equipamentos públicos, hospitais, como Corpo de Bombeiros, enfim, era um investimento para dar um ar de modernidade a São Luís na ótica desta elite que tinha condições de retratá-la. A revista finalizou seus trabalhos, foi finalizada ou descontinuada, muito em função de que se tratava de uma peça cara para ser concebida, para ser criada e editada. E os comerciantes Teixeira, eles tinham outros investimentos e aquele investimento provavelmente não dava o retorno que os outros tinham. Essa é uma avaliação de Amanda Silva, que fez a dissertação, e minha como orientador. Quais impactos a imagem, ilustração, fotografia causaram na produção e no consumo dos periódicos? A composição do discurso verbal em sintonia com o discurso visual foi uma marca do século XX. Lógico que isso foi se dando aos poucos, mas essa interface entre o visual e o verbal fez com que você deslocasse o olhar. Isso numa época em que você já tinha o cinema, que você já tinha a ilustração, as artes gráficas já se desenvolviam, então, e o impacto foi realmente extraordinário, foi muito grande. Isso em mídia, com repercussão nos grandes centros urbanos e também em centros urbanos regionais. Agora vamos pular algumas décadas nessa história. Como estava a imprensa no fim do século XX? Quais os impactos do surgimento da internet na imprensa? A internet comercial no Brasil surge na década de 90 do século XX.
Desde a década de 80 já havia um processo de automação das redações, sobretudo nos centros urbanos mais desenvolvidos, nos polos urbanos mais densos. Na década de 90, esse processo chega à mídia maranhense e impacta sobretudo em 3 eixos: em alterar rotinas de trabalho, aumentar a densidade cognitiva do produto que é elaborado, porque ele tem novas fontes de acesso à informação. E, em terceiro lugar, eu diria que houve também uma readequação profissional, com uma ampliação das capacidades operativas do profissional. Ele passou também a ser não só profissional de texto, mas também de imagem, de som. Ele passou a também trabalhar com os diversos códigos da linguagem, sonoro, visual, verbal, e isso não deixou de ser um ganho para a qualificação desse profissional. Nós agradecemos ao professor doutor da UFMA, José Ribamar Ferreira Júnior, pelas contribuições para o projeto sobre os 200 anos de história da imprensa no Maranhão. Continuamos a nossa conversa, desta vez sobre o rádio, com a doutoranda em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, Nayane Cristina Rodrigues de Brito. Nayane Cristina, a trajetória do rádio brasileiro inicia-se com as transmissões do Rádio Clube de Pernambuco em 1919. E no Maranhão, quando foi esse início? O rádio oficialmente começa a funcionar no Maranhão na década de 1940, a partir da transmissão da Rádio Difusora, localizada na capital, em São Luís. Bom, fala-se oficialmente porque há registros de que antes da década de 40 havia o funcionamento de experiências radiofônicas amadoras, mas somente com a Rádio Difusora é que se tem a primeira emissora oficial do nosso estado, tá? Mas esse novo veículo de comunicação estadual, ele é inaugurado somente em 15 de julho de 1941, ok? Inicialmente, ele chegava a mais de 60 municípios maranhenses, tá? Bom, nem sempre a emissora teve esse nome, Rádio Difusora. Tá? Em 1944, ela ganhou um novo nome, passa a ser denominada de Rádio Timbira, em homenagem aos povos indígenas que aqui habitavam. Ao deixar de fazer parte do patrimônio estadual, para inserir-se naquela época nos diários associados, certo? A maior cadeia de comunicação do país naquele momento, e era de responsabilidade do jornalista Assis Chateaubriand. O funcionamento da Rádio Timbira sempre esteve relacionado com os desdobramentos políticos do Estado. Okay? Então, essa relação fez com que a emissora, por alguns momentos, fosse fechada, sucateada, mudasse de estrutura, funcionários, profissionais. Okay? Então, alguns exemplos é que durante o governo de Matos Carvalho, de 1957 a 1961, o veículo ficou fora do ar. Na administração de Newton Bello, de 1961 a 1966, a Timbira voltou a funcionar. Com o governo de Edson Lobão, em 1991, a rádio recebeu um novo transmissor de 50 kW, mas quando Rosiana Sarney foi governadora, de 95 a 2002, a emissora viveu sua pior fase, né? E na administração atual, com Flávio Dino, a rádio ela foi transferida para um outro prédio, reformulada totalmente em termos de equipamentos e profissionais. Atualmente está veiculada à Secretaria de Estado de Comunicação Social, SECOM, e tem uma nova dinamicidade, um novo trabalho, tá? Muito mais presente, com mais produção jornalística. No livro Ondas da Memória, a trajetória da Rádio Imperatriz, você escreveu sobre a história da Rádio Imperatriz, localizada na cidade de mesmo nome. Qual a relevância dessa emissora radiofônica para a história do rádio maranhense?
A partir do desenvolvimento da minha pesquisa durante o mestrado para a elaboração da dissertação, eu constatei que na região sul do Maranhão, é a partir da década de 1970 que se registram as primeiras experiências de veículos radiofônicos legalizados. E que fique bem claro que são veículos legalizados, né? Porque existiam outras experiências de rádio que não eram legalizadas. Okay? Então, ao término da dissertação, eu constatei que a radiodifusora, localizada no município de Barra do Corda, e a Rádio Imperatriz, da cidade de Imperatriz, ambas AM, são as primeiras emissoras que iniciam suas transmissões no final dos anos de 1970. E por isso que a Rádio Imperatriz, que foi o meu objeto de pesquisa durante a conclusão do meu trabalho, do meu TCC, do curso de jornalismo, né, tem essa relevância, né, e tem uma grande colaboração para a história do rádio maranhense. E como podemos relacionar a história do Estado com o funcionamento das rádios maranhenses? Essa relação entre a história do Estado e o funcionamento das rádios maranhenses, ela se dá a partir da compreensão da constituição do povoamento no território maranhense. Ou seja, o litoral do Estado, a parte norte, ela foi ocupada por colonizadores europeus no século XV, no século XVI. E o foco econômico dos portugueses era o cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar naquela porção territorial do Estado. E o restante do Estado, né, a parte mais ao sul do Estado, ela ficou por mais de 2 séculos esquecida, certo? E somente aproximadamente em 1730 é que inicia-se a formação regional da parte sul por meio da ação de criadores de gados, vindos da Bahia e de Pernambuco, naquela época em busca de pastos para o cultivo, para a criação de bois. Tá? Então, as frentes de colonização, na época, essas frentes foram denominadas posteriormente de sertanejas ou pastoris. Então, é necessário verificar essas questões para compreender como que se deu essa implantação e a trajetória histórica do rádio no Maranhão e como o meio se estabelece específica e singularmente em cada uma das regiões do Estado. Projeto 200 anos de imprensa no Maranhão. Nayane Cristina Rodrigues de Brito, doutoranda em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, agradecemos a sua participação. Agora vamos abordar alguns aspectos relacionados à imprensa na televisão. E quem fala sobre esse assunto é o professor doutor da UFMA, Marcos Arruda Valente de Figueiredo. Marcos Figueiredo, a primeira experiência da televisão no Maranhão é descrita em 1955 com Assis Chateaubriand, uma história bem ligada à política. O que contribuiu para isso e como foi essa experiência? A primeira experiência de transmissão de televisão no Estado data de março de 55. Eu consegui recuperar essa informação para minha tese de doutorado sobre a história da TV difusora a partir das narrativas de 2 jornalistas, Fernando Moraes, que escreveu Chateau, o Rei do Brasil, e Benedito Buzat. Eles narram que o Chateaubriand perdeu a eleição, perdeu a vaga do Senado na sua terra natal, na Paraíba, e fez todo tipo de pressão para sair senador pelo estado do Maranhão. Aqui, inclusive, teve muita disputa. Alguns atores políticos tiveram que retirar candidaturas para abrir a vaga no partido para que ele pudesse ser candidato. E ele idealizou a campanha, trazendo para cá uma equipe técnica, um apresentador de renome chamado Carlos Frias e alguns equipamentos, um transmissor e alguns receptores. O transmissor instalado no estúdio da Rádio Timbira, que ficava na Rua Grande, e os receptores na Praça João Lisboa. Essa eu diria que foi a experiência só com objetivos políticos, né? E que foi uma coisa meio que artesanal e que logo encerrada a campanha, Chateaubriand só veio no dia da eleição para cá, desmontou tudo e levou de volta para Tupi.
No entanto, só mais de uma década depois que a primeira emissora de TV do Maranhão, a TV Difusora, foi inaugurada. Como foi essa iniciativa? O que esse marco representou? Efetivamente, a primeira experiência de televisão no estado foi com a TV Difusora. A TV Difusora foi criada em 29 de novembro de 62 e um ano depois, praticamente, 9 de novembro de 63, entra no ar por iniciativa dos irmãos Bacelar, Raimundo Emerson Machado Bacelar e Carlos Magno Duque Bacelar, ajudados pela figura do também deputado e jornalista Bernardo Coelho de Almeida, que foi alguém assim fundamental na construção desse projeto. Eu diria que a entrada da TV Difusora no ar, em 1963, marca a entrada do Maranhão numa nova era. Numa era, digamos, de mídia eletrônica visual, e coloca também, de certa forma, a imprensa em outro patamar, com a inserção de um veículo de comunicação do porte da TV Difusora, que viria, anos depois, se tornar a primeira afiliada da TV Globo no nosso estado. Quais as principais características que podem ser elencadas desde os primeiros telejornais no Maranhão? Os primeiros telejornais da TV Difusora foram marcados por serem radiofônicos. Era um apresentador na frente de um set, lendo o noticiário, mais notas secas e com pouquíssima inserção de imagens. Essas imagens normalmente eram fotografias, muito pouca inserção de imagens em movimento. Num segundo momento, já em 1966, com a chegada do primeiro VT na TV Difusora, houve uma mudança de concepção na programação, tanto no jornalismo quanto no entretenimento. O que antes era ao vivo passou a ser pré-gravado. De certa forma, houve um avanço. O pré-gravado trouxe a minimização da possibilidade de erro, mas, por outro lado, trouxe mais demora no processamento da elaboração da notícia. Marcos Figueiredo, quais as modificações a tecnologia foi promovendo nos telejornais? Fazendo uma linha de tempo, assim, os telejornais foram sofrendo alterações a cada advento tecnológico que foi surgindo. Então eu destacaria alguns: a miniaturização dos equipamentos e a consequente possibilidade de poder se deslocar esses equipamentos para o local da notícia. Bom, isso foi possível a partir do momento que se instalou uma pequena estação dentro de um veículo, chamado de unidade móvel de micro-ondas, isso mais ou menos na década de 90, o que propiciou uma maior mobilidade das equipes de jornalismo e de reportagens nas externas da TV. Como a TV foi impactada com a chegada da internet? Eu acho que outros dois adventos que vieram para transformar completamente a televisão e o mundo de forma geral foram a convergência de mídias e a internet, a própria internet. Isso propiciou, especialmente no jornalismo, formas alternativas e rápidas de se enviar da redação para a reportagem na rua, da reportagem para a redação, informações, imagens, textos, arquivos, enfim. Isso ajudou sobremaneira o ganho de velocidade no processamento da informação da rua para a redação. Registramos os nossos agradecimentos ao professor doutor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Marcos Arruda Valente de Figueiredo. Lembrando que você pode ouvir a nossa série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão quando e onde quiser. A série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão tem produção de Nelciane Dias e Rildo Correia, edição de Ivo Eric e coordenação geral do professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Fábio Belo Matos. E a comunicação foi minha, Thaís Andrade. Até o próximo episódio! Esta série de podcasts faz parte do projeto de extensão Imprensa no Maranhão 200 anos de História, vinculado à Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação. Tem apoio da Fundação Josué Montelo e patrocínio da Vale e do Porto do Itaqui.